Esse vídeo aqui é uma indicação e análise de uma série muito boa da Hulu. Vamos lá? Vamos conversar sobre isso? Esse aqui é o Projeto Inocente, eu sou o Márcio Júnior. Para quem não conhece o Projeto Inocente ainda, aqui é o espaço onde a gente vai conversar sobre filmes, sobre séries, sobre livros, sobre HQ, simplesmente porque tem tanta coisa para ser vista, tanta coisa para ser lida, que às vezes a gente acaba ficando meio perdido. E o Projeto Inocente tem a intenção, a missão de levar a clareza e o que deve ser lido e o que deve ser visto para quem quer ver e para quem quer ler. Vamos lá? Mas só lembrando que no Instagram, @Projeto Inocente, tem dicas diárias de filmes, séries, livros, HQs, e se inscreve lá, me segue lá e a gente conversa mais sobre mais coisas lá, beleza? Ó, essa série você precisa ver. E você, mais do que ver, você precisa entender, porque é uma série muito profunda, muito complexa, muito interessante. Então aqui, primeiro, fica a dica. Eu sei que não é uma série que ficou muito conhecida quando ela foi lançada, ela é recém-lançada, mas fica a dica, se você não assistiu, fica a recomendação, sério. Basicamente, eu não vou recomendar que você siga nesse vídeo antes de assistir a série, tá? Eu vou ter que dar muito spoiler a partir de agora, então assim, vai ver a série, vai ficar surpreso, e aí depois volta aqui, favorita o vídeo, ou sei lá, se inscreve aqui no canal, já deixa no jeito, nas suas playlists, e depois volta aqui e aí a gente conversa, beleza? Não, sério, tipo, por favor, assista a série antes de ver o vídeo, tá? A gente vai acompanhar na série basicamente uma empresa que investe em tecnologia. Ela é maciçamente a predominante nos Estados Unidos que investe em tecnologia e tem essa predominância. A gente consegue perceber claramente que ela é muito desenvolvida, ela tem muito a alcance e abrangência dentro lá dos Estados Unidos. E no início a gente vai acompanhar a história de um casal, que é a Lily e o Sergei, eu não sei como fala, e os dois jovens, os dois trabalham nessa companhia, que daqui a pouco a gente vai conversar sobre ela, só que trabalham em lugares, né, tipo, em repartições diferentes da mesma empresa, né? É o mesmo lugar, mas repartições diferentes. Cada um mexe com uma coisa. E o Sergei é muito inteligente, e o Sergei acaba apresentando um projeto para o Forrest, que é o nome do dono dessa empresa, e o Forrest o convida para integrar um projeto chamado Devs dentro dessa empresa. O projeto Devs é um projeto que as pessoas de fora não conhecem o objeto dele, não conhecem o que o projeto Devs desenvolve. Simplesmente porque as pessoas entram nele e são proibidas de comentarem sobre os desenvolvimentos que acontecem lá. Justamente a parte, vamos dizer assim, o nome, né, Devs, acaba remetendo a development, que seria o desenvolvimento. Então, as pessoas acham que essa parte da empresa significa um desenvolvimento de tecnologia novo. E não deixa de ser, se você for analisar. O Forrest, ele vai dando indícios do que a série ela envolve muito uma questão de suspense e drama, obviamente, mas ele vai dando indícios do que com que esse Devs lida, né? São seletas pessoas que acabam integrando esse projeto, e aí a gente começa a se questionar por que existe tanto segredo. E o Sergei começa a tentar adivinhar com o Forrest, antes dele entrar nesse complexo Devs, ele começa a tentar adivinhar. Porque o Forrest falou, tipo, tenta adivinhar aí o que é o Devs antes da gente chegar lá, porque é um prédio afastado, né? E aí o Sergei fala assim, é biotecnologia, é natureza. E aí o Forrest fala assim, não, eu não invisto em biotecnologia, eu não invisto em natureza, você sabe que eu não acredito nisso. E aí você começa a pensar assim, pô, o cara não acredita em biotecnologia, que seria tipo uma tecnologia que está tendo uma expansão muito grande hoje em dia, né? E o cara não investe em meio ambiente porque ele não acredita nisso. Pô, tem alguma coisa muito estranha aí. Só que conforme a gente vai avançando, o Sergei, ele tem acesso a esse Devs, e eles têm um código aberto entre eles, que eles compartilham, e é uma empresa assim, que não estabelece horário, não estabelece nada para que os integrantes do Devs trabalhem. E esse código aberto acaba assombrando
o Sergei. A hora que ele vê, ele passa mal, ele vomita, tipo, ele fica tão espantado com o que ele tá lidando que ele acaba passando mal. E a gente fica assim, tipo, tá, tem algo muito errado aqui. O que que é? E a gente não vai entendendo, né, até a série ir avançando o que está acontecendo. Só que é dito que não se pode falar para as outras pessoas, para as pessoas de fora, o que está sendo desenvolvido ali dentro do Devs. E o Sergei acaba, com um relógio que ele usa, ele acaba meio que filmando esse código. E a hora que ele está saindo do Devs, no primeiro dia, ele é morto pelo Forrest, pelo segurança do Forrest. Ele é morto e a Lily, que é a namorada dele, acaba ficando com uma pulga atrás da orelha, porque a empresa, né, o Forrester, junto com a empresa, acaba apresentando para ela uma filmagem de um suicídio do Sergei. E aí ela fica assim, não, isso não pode ser possível, ele não teria motivo para se suicidar nesse ponto da vida. Ele estava tão feliz por integrar o Devs, estava tudo bem entre a gente. E ela começa a investigar e a série parte daí. Ela vai cavucando até chegar no que o Devs é, digamos assim. E aí a gente vê que o código Devs, né, o código sendo desenvolvido no Devs, ele é capaz de projetar numa tela que tem lá dentro do complexo, é capaz de projetar fatos do passado. A gente acaba vendo Jesus na cruz, por exemplo. A gente acaba vendo mais pra frente Homo sapiens nas cavernas, desenhando nas cavernas, sabe aqueles desenhos que a gente conhece? Então, e aí começa sendo explicado o fato de que Devs trabalha com determinismos, que envolve a razão, né, de uma coisa acontecer, a reação a essa coisa que foi dada como consequência do motivo e a questão das conexões. E aqui eu vou explicar. Se eles lidam com uma nanotecnologia a ponto de conseguir entender o átomo, porque é basicamente o que eles fazem, eles vão analisando objetos até atingirem o âmago da coisa, o cerne da coisa, e eles vão, eles atingem o átomo, a menor partícula possível, e essa partícula tem uma movimentação, e se eles compreendem essa movimentação, e como essa movimentação está conectada a todas as outras movimentações de todos os outros átomos, eles conseguem fazer, a partir de determinismos, a regressão ad infinito. Então, basicamente, eles pegam um fato, hoje, presente, basicamente isso que a gente está vivendo aqui, que eles vivem lá, e eles, pela movimentação de todas as partículas, de todas as matérias, eles conseguem ter acesso ao passado. Justamente porque eles lidam com a teoria do determinismo, que uma coisa leva a outra e que se levou a outra, uma coisa antecedente acabou gerando isso. E que se a gente tem um fato agora, esse fato vai acabar levando a outro mais para frente. Então, a gente vai chegar a um ponto que o Devs, ele vai lidar não só com o presente, não só com o passado, ele vai começar a ver o futuro. E ele lida justamente com o determinismo, como eu falei, e sendo um determinismo, ele lida com o fato de que o futuro está determinado. Independe de nossas escolhas, na verdade, o que a gente vai fazer, nossas escolhas vão cumprir o nosso futuro, esse destino, esse determinismo. Então, é como se não existisse muito para onde fugir. É como se existisse uma conexão tão forte entre as coisas que tudo está pré-determinado, tudo ou está registrado no passado como as coisas foram, e está registrado no presente como as coisas são, mas também está registrado no futuro como as coisas serão. E a máquina, né, a máquina do Devs, esse maquinário é um computador muito complexo, muito caro, que tem uma capacidade muito grande, como vocês devem imaginar. O computador vai mostrando isso, e só que chega um dos cientistas acaba lidando com uma fórmula física, e aqui, né, eu devo lembrar que Devs trabalha muito com essa questão da física e de fórmulas e de teorias, que é muito interessante, até para quem é leigo, eu sou leigo, tá? E acaba levantando a hipótese de um multiverso, né? Vários universos em que várias possibilidades podem ser alcançadas. Só que a questão é o seguinte, o que o Forrest quer com isso? Ele quer apenas conhecer o passado? Ele quer apenas conhecer o futuro? Na verdade, não. O futuro veio como um plus dentro do experimento dele. Em algum ponto da história do Forrest, ele acabou perdendo a filha,
uma filha pequenininha, de acho que 6 ou 7 anos, e a própria esposa num acidente de carro, enquanto a esposa ligava e conversava com ele. Então ele quer acessar o passado para ter essa sensação da filha dele, ele quer ter esse contato com a filha dele, é o que ele mais almeja. E ele, na verdade, é muito rico, mas ele não é muito avançado dentro da tecnologia que ele, né, financia, digamos assim. Então é por isso justamente que existem cientistas mais capacitados para isso. Só que aqui eu quero fazer o primeiro questionamento, tá? Ó, eu já falei que o Sergei ele foi assassinado, né? Porque ele acabou levando esse segredo da Davis para fora. Ele queria levar esse segredo da Davis para fora, e ele acabou sendo assassinado. E eu já falei aqui que o Forrest ele tem esse projeto justamente devido a essa vontade de rever a filha, de ter esse contato com a filha. E a questão é a seguinte, o primeiro questionamento que a série faz é: uma vida vale pela outra? Porque é o seguinte, todo esse desenvolvimento desse projeto, ele é devido a uma vida que foi perdida. E o Forrest acaba fazendo outras vidas serem perdidas devido a esse projeto. Então ele acaba alimentando um ciclo de buscas pelas coisas, e a gente acaba vendo duas jornadas de amor aqui. Se você for analisar, a Lily, que é a namorada do Sergei, que ela vai começar a investigar a morte do Sergei e chegar ao que o Davis é de fato, é uma jornada de amor, né? Ela ama o Sergei e justamente por causa disso que ela começa a procurar isso. Só que a jornada do Forrest também é uma jornada de amor. O amor à filha, o amor à esposa que foi morta no acidente de carro. Então é um contraposto em como essas duas coisas se equivalem. É na verdade tipo um questionamento, essas coisas se equivalem. A morte ocasionada pelo Forrest, ela é equivalente, ele poderia ter feito isso, tirado uma vida, simplesmente para buscar uma vida que foi perdida já lá no passado. Então esse questionamento ele é predominante nos primeiros episódios. E outros questionamentos são feitos, as coisas existem sem uma razão de existirem, comportamentos existirão ou existem ou existiram sem uma razão, tudo é realmente pré-determinado, porque se você for analisar isso, essa questão da pré-determinação, a nossa realidade vai servir, na verdade, como se fosse uma questão de simulação. Sabemos, temos em algum nível, temos a previsibilidade do que vai vir, do que aconteceu, do que está existindo agora. Então é como se a gente vivesse já em uma simulação. Porque qual a diferença de viver em uma simulação da realidade? Se tudo for determinado, se tudo puder ser premeditado. Não existe, não tem como diferenciar o que é realidade de simulação. E isso é muito importante, simplesmente porque Davis ele tenta determinar as coisas, né, usando dados do passado, e é como se a gente regredisse a tudo, ao começo do universo, é como se a primeira partícula, a primeira movimentação da primeira partícula do universo pudesse já ter determinado a movimentação da última partícula e o futuro da última pessoa do universo, do último ser do universo. Então é justamente aqui, unindo essas duas pontas, de começo e fim, que se forma um ciclo. E a série, ela é esse ciclo. Ela vai te mostrar esse ciclo, mesmo sem não mostrar o começo do universo e o fim do universo. Mas ela mostra o começo da série e o fim da série, e ela une aqui. E é aqui que eu acho que muitas pessoas vão ficar confusas. Porque é o seguinte, lembra que eu falei qual a diferença entre realidade e simulação de realidade? Pois é. Então, acompanha aqui. A questão é a seguinte, chega um momento que a máquina do Davis, ela não consegue, dentro do futuro, né? Tipo assim, quando ela vai observar o futuro, ela não consegue enxergá-lo. Acontece alguma coisa, tem algum evento no futuro que faz com que a máquina não consiga ver para além desse evento, né? E aí a gente descobre que a Lily está envolvida nesse evento, porque até onde o Forrest consegue ver, dentro da máquina do Davis, a Lily é o determinante para isso. O determinismo chega até a Lily, só que acontece alguma coisa a partir dali que a máquina não consegue prever o que vai vir. A questão é a seguinte, por que a máquina não consegue prever? Se a máquina trabalha com determinismo e que todas as coisas estão conectadas,
o que poderia haver dentro da série, né, dentro desse universo, o que poderia haver que esse elemento fez com que a máquina não conseguisse prever, sendo que a máquina conseguiu prever as palavras de Cristo lá no passado, conseguiu prever um futuro até um pouco longínquo, ou até consegue ver o presente de cabo a rabo. A máquina, inclusive, o Forrest fala isso, tá? Devs não vem de development. E isso eu acho assim, eu tinha ficado me questionando quando eu vi o nome da série. Eu falei assim, devs, mas devs é Deus em latim, né? O V, na verdade, é o U em latim, então é Deus, né? Em inglês eles não falam Deus, eles falam Deus. E aí fica essa coisa, é bem interessante. Na verdade, a máquina é como se fosse um representativo, não é Deus mitológico, não é um Deus cristão, né, judaico, nada disso. É tipo como se fosse onisciente, porque ele sabe tudo, ele é onipresente, porque ele está em todas as realidades, e ele, se você for analisar, é uma máquina até onipotente, porque ela consegue fazer tudo, ela não consegue manipular, mas ela trabalha com determinismo, e o determinismo ele é determinante, né? Ele é manipulador a si mesmo, digamos assim. E a questão é a seguinte, o que é esse evento? Se você sabe qual é o futuro, né? Porque os cientistas viam o futuro, você teria a escolha de não cumpri-lo? Você teria a escolha de não cumpri-lo? Se você viu o futuro, falar assim, não, eu vou dar uma de rebelde aqui e não vou cumprir o futuro. O que vocês acham que aconteceria? Não aconteceria. Porque se essa escolha, se essa visibilidade do futuro tivesse atrapalhado, feito com que algum cientista se rebelasse, digamos assim, e isso tivesse o condão de modificar o futuro, na verdade, esse resultado já teria aparecido na Devs. É confuso. É confuso, mas vamos lá. Vamos supor que eu vejo eu soltando uma maçã. Eu sei que no dia 15 de dezembro eu vou soltar uma maçã. E aí eu vejo isso hoje, né? Que hoje eu tô gravando esse vídeo aqui em maio. Eu vejo esse vídeo em maio, que lá em dezembro, dia 15, eu vou soltar a maçã. Aí eu falo assim, não, eu não vou cumprir esse futuro. Eu vou me rebelar aqui a cabeça e eu não vou soltar a maçã. Eu vou jogar a maçã depois de partir lá em 5, mas eu vi que ela caiu inteira para baixo, diretamente para baixo, então eu não vou cumprir o futuro. Ou eu vou comer a maçã, ou não vou jogar a maçã. Isso poderia remotamente acontecer? Não poderia remotamente acontecer. Porque se a série trabalha com determinismo, se a série trabalha com toda essa conexão, a partir do momento que você tivesse esse pensamento, isso já teria sido contabilizado na máquina e ela não teria te mostrado o fato de você jogar a maçã. Ela teria te mostrado já o fato de você repartir a maçã e jogar para cima ou comer a maçã e não jogar da maçã de jeito nenhum. Então, assim, a hipótese em que você não cumpre o futuro, ela não existe. Ela não é nem capaz de existir dentro da tecnologia, dentro da vibe da série mesmo, entende? Só que a Lily, quando ela acaba descobrindo isso da Devs, ela fica muito chocada, porque ela fala assim, não, mas a Devs então, porque ela acaba vendo, né, o Forrest acaba convidando ela a ver o futuro, ele tem umas conversas muito francas com ela, né, e aí nesse caso ela acaba vendo o futuro e que ela é o pivô do que a máquina não consegue ver, e ela fala assim, mano, você tirou de mim o ser gay, você tirou uma vida, né, que tava ali comigo, você tirou de mim isso, e agora você tira de mim o meu livre-arbítrio, você tirou tudo de mim. E aí ele fala, o Forrest fala, você tem uma ilusão de poder, você tem uma ilusão que a sua vida é sua. A sua vida não pertence a você, a sua vida pertence ao determinismo. Então, assim, e a gente vê toda uma questão em volta disso, né, de um progresso muito rápido, que o Forrest chama atenção para isso, que, tipo assim, a tecnologia antes, ela evoluía muito aos poucos, e agora a tecnologia, né, corre muito rápido, mas enfim. E aí chega um momento em que a Lily vê o futuro até onde a máquina consegue mostrar,
E a partir dali a máquina não consegue mostrar. E o que que acontece, né? O que que é esse plano, né? O que acontece, esse acontecimento, o que é esse acontecimento que faz com que a máquina seja incapaz de prever o futuro? É a escolha. A partir do momento que a máquina, se você for analisar, não teria como ser outra coisa. Se a máquina, ela te diz, ela dá uma fórmula que tudo é predeterminado, que não existe, na verdade, escolha, existe apenas cumprimento de destino. Se você tiver uma escolha, se você for capaz de ter uma escolha, de ter um ponto ali que você realmente vai ser livre e exercer o seu livre-arbítrio, você vai quebrar a lógica da máquina. Então é onde ela, ela entra em pane. Ela não quebra, de fato, mas a lógica dela é quebrada. E aí a questão é a seguinte, a Lily, ela tem uma resistência muito forte com devs, porque ela não consegue ela não consegue aceitar como o Forrest ou a máquina pode se enxergar realmente como Deus ou um Messias. Porque em determinado momento, o Forrest, ele acaba se pondo como se fosse realmente um Messias, que traz essa verdade, essa determinabilidade para a Terra, né? E ela é muito contra isso, só que aí, a hora que ela tem uma escolha dentro da história, que no caso aqui, ela estava portando uma arma, né? Já falei que aqui vai ter spoiler, então vamos lá. Ela estava portando uma arma, apontando essa arma para o Forrest, e aí a máquina tinha mostrado que ela ia levar o Forrest até um certo ponto como se fosse o seu refém, só que ela solta a arma. E essa é a escolha. Vamos dizer assim, o pecado capital dentro da Devs, que é justamente a escolha, ter a desobediência, né? A desobediência com o que já está determinado. Então é justamente aqui, quando ela faz essa escolha, que a máquina não consegue prever. Só que a partir do momento, e aqui eu vou lançar um ponto assim intrigante. A partir do momento que ela não cumpre o destino se cumpre automaticamente. Que é a hora que aquele senhor aperta aquele botão e aí aquele cubo onde eles estão acabam caindo. O destino ele se cumpre, independente do ator, né, que vai fazer com que ele se cumpra. E por que aquele senhor fez aquilo, né? Por que ele teve aquele tipo de comportamento? Isso estava claro. A hora que ela chegou no complexo Devs, que ele estava recitando aquele poema, inclusive aquele poema, o Neil Gaiman usou aquele poema como abertura, se eu não me engano, do capítulo final de Deuses Americanos. Ele é um poema muito conhecido nos Estados Unidos, que trata muito sobre essa questão de profetas, de falsos profetas, falsos messias, e ele é muito, né, representativo disso. E aquele senhor, ele acaba encarando o Forrest justamente como isso. Tipo assim, cara, você não conhece o passado, como você quer conhecer o futuro, né? Ele fala isso em determinado momento. E ele não concorda com nenhum tipo de linha de pensamento do Forrest. E a hora que ele percebe isso, que não existe mais volta pro Devs, que ele não consegue ver onde o Devs vai parar de um jeito moral, ele acaba tomando aquele tipo de atitude, cumprindo o destino que a Lily não cumpriu. Só que aqui que eu vou lançar o ponto. Não existe diferença entre realidade e simulação. Não existe, certo? Não existindo, vocês não acham que, na verdade, a máquina ela não conseguiu prosseguir, simplesmente porque, na verdade, ela estava nos mostrando, desde o princípio, uma simulação? Difícil, né? Mas, uma simulação, ela é cíclica. De todo jeito, por mais potente que qualquer coisa que esteja rodando essa simulação seja, ela tem um começo, um meio, fim e um modo que ela não consegue prosseguir, certo? Vocês não acham que, na verdade, a realidade que a gente estava vendo desde o princípio era uma simulação? Sabe por quê? Porque vocês bem sabem que a hora que acontece o que acontece, a Lily e o Forrest acabam morrendo e os dados, né, são coletados pela máquina, os dados da Lily, os dados do Forrest, como se fosse um relatório de erro, e eles acabam integrando o sistema Devs, certo? E eles acabam vivendo nesse sistema Devs, como se fossem dados, vivendo realmente uma simulação de um mundo que eles preferirem viver. E não é um mundo que eles criarem, tá? É um mundo que eles vão viver simuladamente, digamos assim.
Não é tipo como se eles fossem onipotentes, onipresentes e oniscientes. Quem é isso é a máquina. Eles só estão inseridos nisso. Só que a máquina, dentro da primeira realidade que a gente vê, que é a realidade do começo, vou chamar por enquanto de realidade, ela vai atingindo uma evolução de si mesma até atingir aquele ponto que ela não consegue ver mais nada, né? Só que aí a gente fala assim, não, mas a gente não consegue, a máquina não consegue ver mais nada por causa da escolha da Lily. Mas será mesmo? Porque a hora que a Lily teve a escolha, a máquina ainda, tipo, mostrou um pouquinho do futuro. Mostrou que os dois iam morrer, né? Que a Lily e o Forrest iam morrer. Então, assim, a escolha da Lily estava aqui e a máquina chegou até o futuro, até um pouquinho do futuro. Ou seja, na verdade, o erro não foi o erro da máquina, o erro que bugou a máquina, não é a escolha da Lily. É o fim da realidade. E se é realidade, como poderia ter fim? Não tem fim. Se é uma simulação, tem fim. A realidade em si, não. Então, assim, do meu ponto de vista, o que a gente vê desde o início é uma outra simulação. Mesmo porque, a todo momento dentro da série, a gente não consegue distinguir o que é simulação. Qual a diferença, o ponto determinante que vai falar assim, não, realmente, isso pode ser simulação, isso pode ser realidade. Tanto é que todos os personagens falam. Qual a diferença, então, tipo, se a gente não tem escolha, qual que é a diferença da realidade para a simulação? Vocês compreendem mais do que isso? Que esse bug dentro da máquina pode ser porque ela não conseguiu prever a própria simulação? Se a Lily teve escolha e ela não conseguiu prever a própria escolha da Lily, na verdade ela bugou. É como se o computador tivesse dado um tilt. Entende? Tipo assim, nossa, vou ter que reiniciar o negócio aqui, eu vou ter que começar a simulação de novo. E é onde ela literalmente começa de novo. Que a gente vê que a hora que acontece a morte da Lily e do Forrest, é como se eles tivessem entrado dentro do sistema, né? Entrado no sistema, e aí tivesse tido um recomeço das histórias. Nesse caso, o Forrest acaba tendo um recomeço com a filha e com a esposa, e a Lily acaba tendo um recomeço com o Sergei. Tá, mas aí você vai falar assim, se era uma simulação desde o início, por que, então, o Forrest estava sem a filha? Por que o Forrest estava sem a esposa? Por que o Sergei teve que morrer? Se é uma simulação, não poderia não ter havido esses problemas? E aí que tá. O Forrest fala que como eles entraram na simulação, e devido à teoria dos multiversos, muitas simulações foram realizadas. Várias simulações, como se fossem vários universos. E teve o universo que é meio que, vamos dizer assim, paradisíaco, né? Que os dois, o Forrest e a Lily, estavam com seus amados. E teve simulações que ele chama meio que de infernos, né? E cara, e se a gente tivesse visto desde o princípio um desses multiversos que a coisa não correu tão bem? Você compreende isso? Você compreende que na verdade a gente pode estar vendo o recomeço e o começo toda hora ali? E mais do que isso, tem episódios que mostram, né, os personagens cada hora em um lugar. Acho que é o 5º episódio que mostra a Lily e o Sergei e aquele outro carinha que ela namorou antes, cada um em um lugar. Isso está mostrando, na verdade, os multiversos. Eu acho que isso ficou claro, né? Está mostrando os multiversos e você consegue perceber que cada um deles tem um resultado distinto. E esse resultado distinto é justamente o fim ou o começo da série. É muito viajado, eu sei disso, mas pega essas informações e dá uma ruminada, dá uma analisada, vê se vocês não vão concordar comigo. Não tem nenhum indicativo na série que o que a gente começa vendo no primeiro episódio é a realidade de fato, porque não existe diferenciação entre realidade e simulação. Inclusive, a série acaba levantando, sem querer ou querendo, que, na verdade, vivemos todos em uma simulação. Essa teoria existe, né? Existe uma teoria da conspiração, vamos dizer assim, que fala sobre isso. Inclusive, eles põem, só fazendo um paralelo aqui, tá?
Eles põem que átomos seriam pixels, né? Porque se você aproximar muito uma imagem, você vai ver uns quadradinhos, tipo partículas pequenininhas. Eu não sei se você chegou até aqui sem ter visto a série. Se você chegou até aqui sem ter visto a série, peço perdão pelos spoilers. Mas é até interessante você partir dessa premissa para começar a ver a série, porque você vai enxergar com outro olhar. Mas se você já viu a série, reveja. Eu vi 2 vezes. Eu sou meio, tipo... Falei assim, será que eu deixei passar alguma coisa, cara? E tudo corroborou esse tipo de pensamento. Mas se você tiver outro tipo de opinião, uma outra interpretação, porque essa interpretação, ela não é, tipo, essa interpretação correta não me... Sabe? Não. Mas se você tiver outro tipo de interpretação, de verdade, eu tô afim de saber. Vamos conversar sobre isso. Deixa nos comentários. Se você quiser, me segue lá no Insta, que é @Projeto Inocente. Lá a gente consegue conversar pelo direct, pode comentar nas coisas lá também. Mas enfim, a gente se vê nos próximos vídeos, beleza? Até mais!